Vou falar agora sobre materiais diamagnético, aqui do trabalho de eletromagnetismo. São materiais que, se colocados na presença de um campo magnético, têm seus ímãs elementares orientados no sentido contrário ao sentido do campo magnético aplicado. Assim, estabelece um campo magnético na substância que possui um sentido contrário ao campo aplicado. São substâncias diamagnéticas o bismuto, o cobre, a prata e o chumbo. O diamagnetismo existe em todos os materiais, mas é tão fraco que normalmente pode ser observado quando o material possui uma das duas propriedades: ferromagnetismo ou paramagnetismo, ou seja, o diamagnetismo corresponde ao tipo mais fraco de resposta magnética de um sistema. Então, basicamente, o material diamagnético é como se fizesse o sentido contrário ao de atração de magnetismo. Ele repele, né? Então faz o sentido contrário. O diamagnetismo é o termo utilizado para designar o comportamento dos materiais serem ligeiramente repelidos na presença de campos magnéticos. Ele existe em todos os materiais, mas é tão fraco que normalmente pode ser observado quando o material possui uma das outras duas propriedades, né? O ferromagnetismo ou paramagnetismo. Ele corresponde ao tipo mais fraco, então tem uma resposta contrária, né? Bem fraca, mas ele repele. Então é o sentido contrário de atração magnética. Os materiais diamagnéticos, os dipolos elementares não são permanentes, sendo que esses materiais não são afetados com a mudança de temperatura e o valor da susceptibilidade magnética é tipicamente próxima a de milionésimo, 10 a menos 6, sempre negativo, devido à lei de Lenz, que afirma que um circuito submetido a um campo magnético externo variável cria um campo magnético opondo-se à variação desse campo externo. Então, devido à susceptibilidade magnética ser negativa, o material sofre uma repulsão. Entretanto, esse efeito é prático. Então, tá aí o meu vídeo falando um pouco sobre materiais diamagnéticos para o trabalho de eletromagnetismo do quinto período aí, engenharia elétrica. Valeu! Hoje eu vou falar de material paramagnético do trabalho de eletromagnetismo. Os materiais paramagnéticos são aqueles em que a ação do campo magnético externo a ele aplicado é o de alinhar momentos magnéticos dos seus átomos, quando existirem, ou moléculas com o campo externo. Eles exibem uma magnetização líquida, ou seja, diferente de zero, apenas enquanto estão sob a ação do campo magnético externo. Quando o campo magnético é retirado, essas substâncias perdem suas propriedades magnéticas. O alumínio, o bário, o cálcio, o oxigênio, o sódio, por exemplo, são materiais paramagnéticos. Aqui tem um exemplo do material paramagnético na presença de um campo H e uma temperatura diferente de zero, né? No caso maior que zero, representa o momento magnético do material. Materiais ferromagnético. Os materiais ferromagnéticos são os que possuem um número muito grande de pequenos grãos chamados de domínios e são compostos por um grande número de átomos. Assim, dizemos que os domínios são áreas microscópicas do material. Os campos magnéticos dos átomos são alinhados espontaneamente, somente no interior das microáreas chamadas de domínio. Os domínios próximos são orientados de forma diferenciada, resultando assim em uma magnetização microscópica praticamente nula. Por esse motivo é que o ferro não é um ímã no seu estado natural.
Os materiais que mantêm magnetização por um longo tempo são chamados de materiais magnéticos duros, e os materiais que mantêm a magnetização por um tempo curto são chamados de materiais magnéticos moles. Aí temos os exemplos de desmagnetizado, magnetizado e magnetizado ao contrário. Materiais ferrimagnéticos. Os materiais ferrimagnéticos estão permanentemente com as suas propriedades magnéticas, qualquer que seja o campo magnético que lhes é aplicado. Um exemplo de um ímã dessa natureza é a magnetite, um minério que contém íons de ferro e de oxigênio na sua constituição. Os materiais do tipo ferrimagnéticos têm na sua constituição íons com momentos de dipolo magnético no sentido oposto, mas de diferentes valores, o que faz com que não se anulem. Isso faz com que exista sempre um magnetismo espontâneo. Os materiais ferrimagnéticos possuem alta resistividade e possuem propriedades anisotrópicas. A anisotropia é induzida pela aplicação de um campo magnético externo. Quando este campo magnético aplicado alinha os momentos do dipolo, ele causa um momento magnético líquido e faz com que os momentos magnéticos comecem a movimentar ao movimento de precessão a uma frequência controlada pelo campo magnético aplicado. Aqui um exemplo de um material ferrimagnético, que é a magnetite. Materiais supercondutores. Denomina-se supercondutores os materiais que transportam energia elétrica praticamente sem dispersão. Dizemos que resistividade de um material condutor aumenta com a temperatura e, por consequência, há um aumento na sua resistência elétrica, causando uma diminuição na intensidade da corrente elétrica que circula através desse material. Assim, baixando-se a temperatura de alguns materiais condutores para próximo de zero absoluto, é possível obter resistividades praticamente nulas e, consequentemente, resistências elétricas também praticamente nulas. Em outras palavras, os elétrons livres dessa substância nessa situação podem deslocar-se livremente através de suas redes cristalinas. Esse fenômeno foi inicialmente observado em alguns metais, dentre eles o mercúrio, o cádmio, o estanho e o chumbo. A temperatura no qual a substância se torna supercondutora é denominada temperatura de transição. Essa temperatura varia de um material para o outro. Para o mercúrio, por exemplo, ela é igual a 4K, enquanto para o chumbo ela vale cerca de 7K. Os materiais supercondutores possuem 4 vantagens sobre materiais condutores normais: conduzem eletricidade sem perda de energia, não produzem calor, o que implica na redução expressiva do circuito elétrico, grande habilidade de gerar campos magnéticos poderosos, podem ser usados para criar chaves supercondutoras.